Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Dia 13 de maio, Nossa Senhora de Fátima, é tempo de esperançar. Bom, pessoal, tudo bem? Estou eu aqui, vocês estão vendo que eu estou no quarto. Hoje a coisa ficou meio confusa aqui em casa, faltou luz. Luz voltou agora há pouco, né? A internet que não voltou ainda. Djalma, paz e bem. Doraci, paz e bem. Tava comentando hoje, sabe, pessoal, faltou luz aqui em casa, a internet não voltou ainda, né? Então eu tô aqui no quarto que eu pego o Wi-Fi da rua, que esse voltou mais ou menos. Tanto que eu tô no Wi-Fi e no 4G para ver se tudo funciona, né? Vocês sabem, quando eu tô no quarto é que a coisa não tá boa. Ô, Coutinho, paz e bem, como é que você tá, rapaz? Boa tarde para você também, Coutinho. Paz e bem. Hoje é um dia importante, hoje é interessante, sabe? A leitura de hoje tem umas coisas diferentes, sabe? Né? Aqui tudo na mesma. Ah, Coutinho, eu não vou falar nada não, que hoje eu tive na reunião da Conitec, né? A gente fez por teleconferência, graças a Deus, senão eu ainda estava lá em Brasília, né? Porque eu participo das reuniões da Conitec, né? Interessante, hoje estavam falando, a reunião tem... A Conitec existe há 10 anos. Aí eu olhei assim, pô, eu estou trabalhando nisso. Estou trabalhando nisso no Ministério há mais que isso, porque eu estou na época que não existia Conitec, era Citec ainda, né? Então hoje a gente esteve lá na reunião discutindo, né, apresentando o trabalho de duas coisas para a Covid, né? Uma foi a avaliação das vacinas da Pfizer e da Oxford. Ah, Bernardo, mas a gente já está usando. Sim, pessoal, a gente está usando em critério emergencial, né? Mas isso tem que ser em algum momento incorporado para o SUS oficialmente, né? Oi, Fátima, paz e bem. E outra coisa era aquela medicação que usaram no Trump, né, que a gente também avaliou. Então hoje o dia foi agitado. Paz e bem, Fátima. O dia hoje foi bem agitado. Para completar, ainda faltou luz aqui. Eu estou no quarto, porque daqui eu pego a internet da rua. Né? Porque a internet da rua já voltou, de casa ainda não. Mas tá bom, é assim mesmo. Pior que daqui a pouco volta, mas aí eu ia atrasar, né? Não dá para atrasar. Né? Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa reflexão, né? Então já já a gente está junto. Oi, Denise, paz e bem. Daqui a pouquinho a gente está começando a nossa reflexão, né? Só dá mais um tempinho. Só é chato que como eu estou no quarto, eu não tenho as mesmas facilidades que eu tenho quando eu estou em outros lugares. Mas a gente vai se adaptando aqui, vai dando um jeitinho. Oi, Maria Alice, paz e bem, boa tarde. Tudo a gente dá um jeitinho, só a gente se organizar assim. Tá? Daqui a pouco a gente começa. Mas hoje não estranhe se a internet der umas rateadas, tá? Porque a luz voltou para casa agora há pouco, né? Tô até com medo dela acabar de repente. Denise, paz e bem, salve Nossa Senhora de Fátima. Salve! Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima.
É uma devoção muito grande aqui no Brasil. Né? Um dia desse eu vou mostrar para vocês a quantidade de santos que a gente tem aqui no quarto. Oi, Algarte, paz e bem. Estamos agora com os dois Fernandos, o Coutinho e o Algarte. Quando começa a repetir, eu começo a usar os nomes das pessoas. Maria Alice, salve Maria, é isso mesmo. Né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós, porque eu lhe disse, pouco tempo e já não me vereis? E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Maria Lúcia entrou. Paz e bem, Maria Lúcia. Essa leitura que nós estamos lendo hoje, né, é uma parte do capítulo 16 de São João, né? É uma leitura localizada após a última ceia, né? Já havia tido a partilha do pão, a lava-pés, Judas já tinha saído para trair Jesus, e Jesus está conversando com seus discípulos. E aqui, eu digo que João é um problema, porque ele escreve muita coisa importante em pouco tempo. Paz e bem, Maria Lúcia. Né? Em pouco tempo, ele escreve muita coisa importante. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando Jesus fala assim: pouco tempo e não me vereis, e pouco tempo de novo voltarás a me ver. Ele está claramente falando: em pouco tempo vocês não vão me ver, porque eu vou ser capturado, vou ser torturado, vou ser crucificado, vou morrer. E pouco tempo novamente vocês me verão, porque eu vou ressuscitar. E isso é tão marcante que, na dúvida dos discípulos, está lá. E ele diz: eu vou para o Pai. O que é isso? E aqui a gente já vê uma grande diferença entre a forma como Jesus se comporta e a forma como a maior parte daqueles que seguem Jesus se comportam. Né? Olha bem, Jesus podia ter virado para esses discípulos e falado assim: seu bando de burros sem fé, vocês não entendem o que eu estou falando? Eu já não disse que eu vou ressuscitar? Vocês são tudo um bando de herege, tudo perdido, vai queimar tudo no fogo do inferno. Como muita gente hoje... Oi, Pedro, paz e bem. Como muita gente hoje se comporta. Né? Tem muita gente hoje em dia que se comporta assim. Né? Ah, Bernardo... vou dar um exemplo que para mim é muito marcante, né? Bernardo, você falou em Mãe Terra, isso é coisa de neopagão, você é um herege.
Aí eu parei assim, respirei, contei até 5, né? Porque eu queria dar uma resposta atravessada para ele. Que é como a gente está se comportando atualmente, né? Alguém vira e faz uma pergunta assim, né? Qualquer pergunta sobre a fé, a pessoa mostra alguma coisa que é uma dúvida, até um erro de fé. E as pessoas já chamam ele de herege, cão do mal. Opa! Pedro tomou a vacina hoje, louvado seja Deus! Maravilha! Que bom saber, Pedro. Sabe, pessoal, as pessoas já respondem de rispidamente, já condenam, já detonam a pessoa. O que Jesus fez? Jesus, ele abre espaço, né? Eu estou vendo que vocês aí estão com uma dificuldade, não estão entendendo a coisa, deixa eu conversar com vocês e explicar, né? Sabe, a gente se diz seguidor de Jesus, não é? A gente se comporta como Jesus se comportaria, né? A gente está preocupado quando a pessoa tem uma dúvida, uma inquietação, uma angústia. A gente imediatamente condena essa pessoa, dá uma bronca, chama a atenção dela, ou a gente para a conversa, tenta com amor, com profundo amor, com profunda empatia, tirar a dúvida dessa pessoa. Né? Porque hoje em dia nós temos pessoas que se atribuíram o direito de dar opinião sobre tudo e todos, inclusive corrigir aqueles que eles não podem corrigir. Né? Ou seja, uma coisa é um amigo, né? O Coutinho, por exemplo, que está assistindo a live, ou o Algarte, ou a Maria Alice, né? Algum amigo de vocês vira para mim: Bernardo, olha, você falou tal coisa, mas eu não concordo com isso, não, acho que você está errado. Nota bem. Isso é a relação entre duas pessoas que se conhecem, tem uma conversa, tem uma amizade e uma questiona a outra. Outra coisa é eu ver, como eu tenho visto, pessoas virando e dizer: diácono fulano errou na fé, padre fulano está errado, bispo cicrano não pode falar isso. Pessoal, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Jesus nunca agiu dessa forma. Quando Jesus vê uma pessoa em erro de fé, ele corrige com amor. Vejam o que ele fez aqui. Agora, observem também que há uma segunda parte nesse texto, que é uma parte interessante, né? Aí o Coutinho está falando: olha o nosso grupo, tem ótimos exemplos disso. Ele não está falando da gente aqui não, tá? Ele está falando de um grupo que eu e ele participamos pelo Facebook. Mas ele está certo, tem algumas pessoas que são exatamente assim, né? Só para vocês terem uma ideia, tem um lá que cisma que quer me explicar como é que é a medicina. Né? Tem um que fica assim: Bernardo, você está errado, você não sabe nada de Covid. Né? Tem um amigo. Mas vamos lá. Observa a outra coisa muito profunda que Jesus traz, que ele fala assim: olha, vocês vão sofrer, vocês vão chorar, vocês vão ficar angustiados. Aliás, esse termo, né, sofrer, se você procurar, você vai encontrar o mesmo termo nos evangelhos, quando Jesus fala assim: eu estou triste de morte. Então, Jesus fala de uma tristeza, vocês vão sofrer muito. Vocês vão ter uma tristeza terrível. Vocês vão ficar muito angustiados. Entende? Porque hoje, inclusive, alguém me perguntou isso: Bernardo, eu estou errado por não ser muito otimista, por não ser feliz o tempo todo? Não, você está certo. Tem uma live que nós fizemos
inclusive essa semana, onde eu falo isso. A tristeza faz parte da nossa vida. Há momentos onde nós vamos estar tristes e teremos razões para estar tristes. Não há nada de errado em estar triste, né? Alguns falam assim, não, você não pode se desesperançar, porque Jesus é a sua esperança. Jesus é a minha esperança, vamos dizer com E maiúsculo. Mas a esperança do dia a dia, às vezes, nos falta, né? Você está vendo lá o seu ente querido muito doente, que não melhora, não melhora, não melhora, você perde a esperança. Né? Você está procurando um emprego, tentando arrumar um emprego, não consegue um emprego, você perde a esperança. Né? Você tem um parente seu lutando para superar a dependência química e ele não consegue. Você perde a esperança, você chora, você sofre. Isso faz parte. O que é interessante é que Jesus fala assim, vocês vão chorar, mas o mundo vai sorrir. E o mundo, em João, é tudo aquilo que é contra o projeto de Deus. Então, assim, você vai sofrer e o mundo vai ficar feliz com isso. A mesma coisa que é o sofrimento será motivo de alegria para aqueles que não querem a salvação. Tá? Existe um grupo de pessoas no mundo que vive por outros valores totalmente avessos ao nosso. Entendam bem, eu não estou falando de pessoas que têm um ou outro erro, um ou outro pecado, até alguns crimes. Não. Porque se para seguir Jesus fosse necessária absoluta santidade, provavelmente nenhum de nós aqui presentes estaríamos seguindo Jesus. Se para seguir Jesus fosse preciso uma vida absolutamente sem crime, Saulo não teria sido apóstolo das gentes, dos gentios. Né? Não, Jesus não está falando dessas pessoas que assim não são perfeitas como eu. Né? Eu não sou perfeito. Jesus está falando daquelas pessoas que colocam outras coisas na sua bússola, no seu objetivo. Então, enquanto eu quero ver, por exemplo, que todos tenham casa, tudo bem que algumas casas serão melhores que outras, mas todos tenham casa, tem algumas pessoas que só querem saber de ter a sua mansão. Enquanto eu quero saber que ninguém mais tenha fome, tem algumas pessoas que só querem saber deles poderem comer a carne mais maravilhosa do mundo. Enquanto eu quero que algumas pessoas, que todas as pessoas tenham educação, né, de qualidade, onde elas aprendam, se tornem homens e mulheres melhores, alguns querem saber que só seus filhos tenham uma educação excepcional. Então, existem pessoas que estão contra o projeto de salvação da humanidade. Né? Essas pessoas, o que te fazer chorar, fará elas rirem. Elas se alegram com a desgraça do outro. Elas ficam felizes com a morte retirada da dignidade. Elas ficam felizes com o sofrimento. Mas aí, assim, Jesus termina com uma frase que eu digo assim, que é algo excepcional. Né? Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Sabe, essa é uma promessa que Jesus cumpriu. Vocês ficaram tristes, vocês choraram, mas eu ressuscitei e vocês ficaram alegres. E às vezes é isso que falta na nossa vida. Aquela certeza que vai passar. Ô, querido, paz e bem!
Como é que está a família, Wallace? Aquela certeza maravilhosa. Vai passar. Vai passar. No fim, tudo vai dar certo. Mas Bernardo, não deu certo ainda, porque não chegou no fim. Sabe? É acreditar como Paulo fala na carta aos Romanos, acho que é capítulo 5. A esperança não decepciona. Sim, a nossa tristeza se transformará em alegria. Hoje, sabe, a gente não vai ler o pedaço seguinte, porque amanhã é São Matias, né? Mas tem uma coisa muito bonita que ele fala assim, ele faz a comparação com a mulher gestante e o parto, né? Algumas das pessoas aqui presentes são mulheres, outros são homens, mas acho que todo mundo já acompanhou um parto. E por um pedaço de tempo, o parto é muito difícil, né? O parto é muito doloroso. O parto é um momento de angústia, né? Mesmo assim, aquele parto que a gestação foi tranquila, um parto normal, tudo bem. A gente está com medo. Será que o bebê vai nascer bem? Luke, meu filho, paz e bem. Será que o bebê vai nascer bem? A gente está angustiado. A mulher está com dores, e não são dores pequenas. A mulher sofre angústia, uma coisa desesperada. Aí a gente ouve aquele barulho, né? Aquele chorinho. E tudo vira uma alegria. Está lá a criança perto da gente, né? Que felicidade! Sabe, pessoal, a vida de quem segue Jesus, a gente tem que saber que vai ser assim. Vai ter momentos onde vai ser difícil, vai ser custoso, vai ser angustiante, né? Eu fico pensando um monte de colegas meus que estão esperando, por exemplo, receber a segunda dose da vacina e não receberam porque não tem vacina. Hoje um ligou para mim, Bernardo, já chegou vacina, não chegou ainda. E ele assim, soltou um palavrão comigo, sabe? Aí logo depois que ele soltou um palavrão comigo, ele virou assim, pô Bernardo, desculpa, eu fui injusto com você. Eu virei assim, cara, se tu não reclamar comigo, tu vai reclamar com quem? Né? Né? A gente sabe que as pessoas às vezes estão angustiadas, estão nervosas, estão... E eu já vi gente dizer, mas de que adianta eu seguir Jesus? Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. O que eu vou fazer? Angustiado, nervoso, triste. Né? E, assim, quando eu vejo uma pessoa nessa situação, o que eu gosto de fazer é colocar a mão no ombro dele, às vezes até puxo a cabeça para o meu ombro. Atualmente, com a Covid, não dá para fazer isso, mas no dia a dia eu até puxo a cabeça dele para o meu ombro, assim, tipo assim, chora aqui, tô do teu lado. Sabe, porque às vezes a gente não pode fazer nada pela pessoa, mas ela tem que saber que você está do lado dela. Ela tem que saber que a angústia, que o sofrimento dela é normal, tá certo, não tem nada demais. Para que essa pessoa possa ficar tranquila. E que a gente nunca se esqueça que a mesma angústia que os apóstolos passaram quando Jesus morreu, o mesmo choro, o mesmo desespero foi revertido em alegria. Então, vamos seguir Jesus. Na época que estivermos tristes, estejamos tristes. Na hora que estivermos angustiados, estejamos angustiados. Mas saibamos, essa espera vai ser recompensada. Eu não sei quanto tempo, mas vai ser recompensada. Eu não sei como nem quando vai passar, mas vai passar. E quando passar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então, vamos seguir em frente. Próxima vez que vocês estiverem em uma situação, pensa assim, por pouco tempo eu me afasto, me sinto triste. Em breve eu vou ver a minha recompensa. Amém?
Bom, pessoal, o que eu tinha para dizer hoje foi isso. Hoje eu estou muito contente. Algumas pessoas que tem tempo que eu não vejo, né? Meu querido amigo Alas, faz tempo que eu não te vejo, Alas. Tamo junto, né? Luke a gente se viu outro dia, né? Pedro, né? Maria Lúcia, fazia tempo que Maria Lúcia não vinha nos visitar. Que bom que você está aí hoje. Maria Alice gostou, mandou mãozinha de oração. Quero fazer um pedido muito especial para vocês, tá? Hoje, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, é aniversário do Padre Natan, meu pároco, né? E pároco de vários que estão aqui, né? Padre Ambu Panayam Baikanatan, que veio lá da Índia e que está aqui com a gente, é nosso pároco, está cuidando da gente, né? Queria fazer um pedido muito especial mesmo. Eu queria que vocês hoje, em algum momento aí que vocês tiverem uma oportunidade, né, façam uma oração pelo Padre Natan, tá? Para que ele tenha força, felicidade, que a vida dele seja de realizações. Mas eu quero pedir também que vocês rezem pelos nossos irmãos e irmãs que estão na Índia, que estão enfrentando aquela situação catastrófica de lá, né? Fátima e Denise estão mandando amém com mãozinha de oração. Então, se vocês puderem, pessoal, reza um pouquinho, não só pelo Padre Natan, como pela terra natal dele, a Índia, tá? Eu garanto para vocês que é importante a gente fazer isso, aprender a rezar um pelos outros, tá? A gente tem que entender que nós que seguimos Jesus, nós seguimos Jesus de forma integral, né? Então a gente não faz só uma coisa ou só outra coisa, né? A gente faz tudo. Então a gente vai rezar sim, mas vai agir no mundo sim, né? A gente vai ser também fermento da massa, vai ser luz da terra, luz do mundo, sal da terra, né? Nós somos ovelhas, podemos ser pastores, mas o que é importante é que a gente não se limite, que a gente siga sempre ao lado de Jesus e reze por todos aqueles que precisam. Vou me despedir deixando com vocês a minha bênção, tá? E amanhã a gente se vê às 15h30, tá? Tchau, tchau, pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisarem sair, use máscara. Teve a oportunidade, façam como Pedro. Tomem a vacina, qualquer braço, qualquer vacina. Todas são dom de Deus. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã, 15h30.